Vamos dar início a esse culto de louvor a Deus, no nome de Jesus, a Ele que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda adoração. Aos irmãos que estão assistindo através do nosso canal do Facebook também, recebam o nosso abraço e juntos vamos cultuar ao nosso Deus. Vamos buscar ao Senhor em oração, pedindo a Ele que receba o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração. Vamos orar. Grande Deus, graças damos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te louvamos pelo dia, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, para cultuarmos ao Senhor, louvar e bendizer o Teu santo e maravilhoso nome, exaltar o Teu nome, pois somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Receba o nosso louvor, receba o nosso culto, perdoa os nossos pecados, pois somos imperfeitos, ó Pai, não somos merecedores de tal privilégio, mas pelos méritos do Teu Filho Jesus Cristo, nos achegamos à Tua presença, Deus, suplicando, louvando, orando ao Senhor, ó Deus, pedindo para que o Senhor receba o nosso culto e a nossa adoração. Fala conosco nessa noite, de uma forma especial, de uma forma tremenda, Deus. Fica conosco, abençoe aqueles que estão nas suas casas nos assistindo, ó Deus, que estejam também recebendo ali, sentindo a Tua presença, sentindo a tua paz, ó Deus. Aqueles que estão em viagem também, que o Senhor esteja protegendo, guardando, livrando de todo o perigo e de todo o mal, ó Deus. Fica conosco, no nome de Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 12. Lucas 24, de 1 a 12. Vamos fazer a leitura responsiva, eu lerei os versículos ímpares e a igreja lê os versículos pares, até o versículo 12. A ressurreição de Jesus. Mas no primeiro dia da semana, alta da madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com ele estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam um como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Até aí o versículo 12, eu vou pedir para que você deixe marcado aí esse capítulo 24 de Lucas, qual nós vamos trabalhar esse capítulo ainda durante essa noite. Mas um versículo que nos chama a atenção, todos nós conhecemos e cremos na história e na realidade e na verdade da ressurreição de Jesus, e o texto nos fala que aquelas mulheres, por tradição, elas foram ao túmulo para ali fazer
o trabalho que precisava ser feito de cuidado com o corpo ali de Jesus. E quando elas chegam ali àquele lugar, quando elas adentram o túmulo, elas veem que o túmulo está aberto, elas veem que o corpo de Jesus não está ali, e a pergunta que o anjo faz ali para elas é muito interessante: por que buscais entre os mortos ao que vive? Que nós possamos buscar aquele que está vivo, Jesus. Ele ressuscitou, Ele está vivo, está diante de nós, que possamos sempre buscá-lo, colocando diante dele a nossa vida, colocando diante dele as nossas preocupações, as nossas tribulações, colocando diante dele a nossa vida. Porque buscais entre os mortos aquele que vive? Jesus está vivo. Vamos cantar o hino de número 177, Firme nas Promessas. Vamos nos colocar em pé e louvarmos alegremente ao Senhor com o hino de número 177. As promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. De Jesus, firmes nas promessas hei de trabalhar, tendo o Verbo eterno sempre a me amparar, mesmo em tempestade ou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre a sua cruz, cada dia mais me alegro sua luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Nas promessas de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Salmo de número 142. Salmo de número 142, diz assim a palavra do Senhor: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor.
Derramo perante ele a minha queixa, a sua presença expõe a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando me ocultam a armadilha. Olho à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Assim como o salmista Davi, ele erguia a sua voz e suplicava a Deus, derramava o seu coração diante de Deus, colocando a sua vida, expondo as suas angústias, suas dificuldades, os inimigos que o perseguiam. Nós também temos esse privilégio de conversarmos com Deus, de nos derramarmos na presença do Senhor, chorarmos aos braços do Pai. Que privilégio que nós temos. E podemos fazer isso agora, colocando diante dele em oração a nossa vida, colocando diante dele aqueles irmãos, nossos queridos, que passam por problemas de saúde, por problemas de enfermidade, e sabemos que Deus é poderoso para visitar e transformar a vida dessas pessoas, aqueles que passam e sofrem pelo desemprego, e sabemos que Deus é poderoso para abrir a porta de um trabalho. Orarmos e colocarmos diante de Deus a nossa nação, o nosso país. Ele é poderoso para transformar, Ele é poderoso para conduzir aqueles que nos governam. E nós podemos fazer isso neste momento. Vamos orar silenciosamente, colocando essas situações que foram expostas diante de Deus. E após alguns instantes de oração silenciosa, eu pedi para que a nossa irmã Inê quebre o silêncio, fazendo uma oração audível ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, para sempre, ó Deus, louvado, exaltado, glorificado seja o teu santo e excelso nome, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua casa nessa noite. Muito obrigada pela liberdade de culto que nós temos no nosso país. Muito obrigada, Senhor, que o Senhor tem nos guardado, tem nos preservado, nos livrado, ó Deus. Muito obrigada. Obrigada pela vida eterna, obrigada pela salvação, sendo nós tão pecadores, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor para o Senhor aceitar a nossa adoração, nosso culto de louvor ao Senhor. Que o Senhor possa, Deus, falar aos nossos corações nessa noite através do teu servo. Nós possamos voltar para casa, ó Deus, edificados, consolados, confortados, cheios da tua palavra, Pai. Senhor, nós nos lembramos agora dos nossos queridos, ó Deus, são tantos irmãos enfermos, tem misericórdia. O Senhor conhece a vida de cada um, visita os nossos amados no leito de enfermidade. Tenha misericórdia, Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus do impossível, Pai. Nos lembramos, ó Deus, das pessoas enlutadas que têm perdido seus entes queridos, ó Deus, que o Senhor esteja consolando, confortando, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor pelo nosso país, ó Deus. Tenha misericórdia, visita os nossos governantes, quebranta os seus corações, dê sabedoria para eles, ó Pai, misericórdia, amor pelo próximo.
que eles possam governar com justiça, meu Deus, o nosso país. Tenha misericórdia da nossa nação. Tenha misericórdia, meu Pai. Fortalece a tua igreja na face da terra, fortalece a nossa fé. Nos ajuda, Senhor, abençoa as nossas famílias. Abençoa a tua igreja na face da terra, fortaleça, Senhor. Fala conosco, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. No nome santo e poderoso de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Voltamos ao livro de Lucas, capítulo 24. Agora vamos fazer a leitura do versículo 44 até o versículo 49. Lucas 24, de 44 a 49. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que o seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ministério de Louvor conduzirá a igreja em cânticos espirituais. Peço a igreja se coloque em pé. Vamos louvar ao nosso Deus. É um cântico tanto quanto antigo, mas uma letra muito profunda, que fala sobre o nosso divino companheiro, que é o nosso Senhor Jesus. Acho que a maioria da velha guarda conhece esse cântico. Nós vamos estar projetando e cantando esse hino, Divino Companheiro do Caminho. Já dissipaste toda a sombra, já tenho a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador já vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me,
até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Glórias a Deus. Esse é um cântico que eu ouvia meu avô cantando lá atrás. Nem eu passava por esse cântico, mas é um cântico que tem uma letra muito profunda. Realmente que possamos, em todos os momentos da nossa vida, ansiar pela presença do nosso Deus ao nosso lado. Fica, Senhor, já se faz tarde. Que possamos realmente, em todos os momentos, buscar a presença do doce Espírito Santo do nosso Deus. Doce presença. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o nosso Salvador. Vamos cantar esse próximo cântico, louvando ao nosso Deus e também buscando a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Desde o início novamente, há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador.
existe nada melhor do que sermos próximos ao nosso Deus, do que sermos amigos do nosso Deus. Ele sempre está ali, mas nós muitas vezes não buscamos. Não perguntamos, não consultamos sobre assuntos que são recorrentes na nossa vida. Recorremos ao nosso Deus em oração quando temos uma doença grave, um estado terminal, o desemprego. Mas nas pequenas coisas, muitas vezes, nos esquecemos de consultar esse nosso amigo, de colocar diante dele a nossa preocupação. Que possamos, em todos os momentos das nossas vidas, buscarmos a esse nosso amigo. Que possamos ser verdadeiros amigos de Deus. Porque, com certeza, Ele é o nosso amigo. Ele se ofereceu o seu único filho em sacrifício por nós. Vamos cantar esse cântico. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração. Viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração. Viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Senhor Deus, muito obrigada por este dia, muito obrigada porque podemos louvar o Teu nome. Senhor, nos ajude essa semana, esteja nos acompanhando a cada passo que dermos, Senhor. E seja abençoando a palavra que será dada, que possa entrar em nossos corações e possa fazer mudança. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Amém. Deus abençoe o ministério de louvor da nossa igreja cada dia mais. Vamos abrir novamente as nossas Bíblias em Lucas capítulo 24. Vamos ler mesmo assentados com toda a reverência a palavra de Deus. Vamos acompanhar a leitura. Você na sua casa também acompanhe a leitura da palavra de Deus, Lucas capítulo 24. Agora vamos ler do versículo 13 até o versículo 35. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia,
2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres daqui conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, aos quais afirmam que ele vive. De fato, alguns de nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito, que constavam em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram-se para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Oremos. Senhor Deus, quão grande é o teu poder, quão grande é a tua graça, e ela é manifestada a nós até os dias de hoje. E podemos sentir a tua presença, ó Deus, no nosso meio. Sentir o teu cuidado para conosco, ó Deus. Ó Deus, mas muitas vezes os problemas, as adversidades, as tribulações nos cegam e nos distanciam do Senhor, ó Deus. Mas, ó Deus, humildemente nós queremos te pedir, ó Deus, que a tua presença, o teu poder e a tua graça nos traga para próximo do Senhor. E te pedimos, ó Deus, fala conosco nessa noite. Que a tua palavra, o teu Espírito possam nos transformar de uma forma impactante, ó Deus, de uma forma significante, ó Deus. E possamos sempre confiar no Senhor e estarmos sempre perto do Senhor. Humildemente eu lhe peço, ó Deus, usa a minha vida, unja os meus lábios, que o teu Santo Espírito, ó Deus, fale através da minha boca para o teu povo, ó Deus, trazendo uma mensagem que o Senhor quer, que o Senhor deseja para cada um de nós. No nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Se você quiser anotar o tema da mensagem,
uma companhia transformadora, a presença de Jesus que transforma vidas. Nós vivemos a era da tecnologia e da informação. Nós somos uma geração privilegiada, muito mais que nós, os mais... Não vou falar mais velhos, então a Giane vai falar que eu sou velho, né? Mas para aqueles que antecedem a década de 90, e aqueles que sucedem essa década de 90, é uma geração privilegiada. Com tanta tecnologia que nós temos, com tanta informação que nós temos, eu fico admirado com esse simples aparelho que você acessa um aplicativo chamado WhatsApp, e tem outros aplicativos, e você conversa com uma pessoa que está nos Estados Unidos. Isso, há 30 anos atrás, era impossível. Você para comunicar com uma pessoa, você escrevia uma carta, eu ainda peguei essa época, você escrevia uma carta, você esperava aí em torno, vamos falar do nosso país, ou né, do nosso estado, levava-se em torno aí de uma semana para que essa correspondência chegasse na pessoa, ela lesse aquela carta, ela falasse assim, eu vou responder. Ela levava mais uma semana, então vamos chutar aí mais ou menos 15 dias para essa informação chegar. Hoje, em fração de segundos, você se comunica com uma pessoa. Ou por mensagem, ou por uma chamada de vídeo, ou por uma chamada de voz. Ou seja, nós somos uma geração privilegiada, com tudo isso de tecnologia, com tudo isso de informação. Contudo, apesar de tanta tecnologia e de tanta informação, nós vivemos também um grande mal, que é a disseminação e a desinformação ou informação falsa. A tão conhecida chamada fake news. Há uma pesquisa da Agência Nacional que diz que é divulgado, disseminado 70% mais de informações falsas ou fake news do que informações verdadeiras. E a cada dia está aí. Você recebe no WhatsApp, você recebe no Instagram, você vê no Facebook. Só um parêntese, o ano passado, com a situação da pandemia, nós recebemos na rede da igreja. Foi colocado para pedir oração por um pastor que havia pastoreado a nossa igreja, que ele estava doente, em estado grave por causa da Covid. Automaticamente uma irmã, parente desse pastor, falou, ele está bem. Olha como a fake news, ela atinge as pessoas, e o pior, a informação falsa ou errada, ou a fake news, ela traz consequências graves para uma pessoa, uma sociedade e uma nação. Olha só como uma informação errada, ela age e faz isso. Porém, o antídoto para combater a informação falsa é fortalecer cada vez mais a informação verdadeira, com dados e fatos firmes e precisos. Assim como a informação falsa traz consequências graves, a informação verdadeira, ela traz uma transformação positiva para cada um de nós. O texto que nós acabamos de ler, ele nos traz uma informação verdadeira sobre algo que ocorreu e que houve uma grande transformação para a vida de duas pessoas que haviam recebido uma informação falsa. Do quê? Não que a morte de Jesus e a ressurreição era falsa, era verdadeira. Porém, as mulheres haviam ido lá no túmulo e chegaram e estava vazio. Só que corria, se nós, daqui a pouco eu vou citar, se nós lermos os evangelhos, corria-se que era falsa a informação de que Jesus havia ressuscitado. E aqueles homens, com toda aquela situação, já entristecidos pela morte do seu mestre, eles retornam para o seu lar. E eles haviam ficado tristes por causa dessa informação errada, por causa dessa informação falsa. E após a ressurreição de Cristo, nós vemos alguns eventos interessantes que acontecem.
e para evidenciar aquilo que estava prometido e dito pelo próprio Jesus. Lucas é o único evangelista que relata de uma forma mais detalhada este episódio dos discípulos a caminho de Emaús. Nós só vamos ver essa informação em Marcos 16, mas Marcos ele não fala de uma forma detalhada. Ele fala resumidamente, apenas em 2 versículos, o que é desses discípulos. Mas Lucas ele vai mais no detalhe do que acontece com aqueles homens a caminho de Emaús. E é sobre isso que eu quero me deter para a nossa meditação e aprendizado nessa noite. E extrair algumas lições muito importantes para nós. E a primeira lição é que a notícia falsa nos deixa mais tristes do que possamos estar. Quando eu estava no exército, havia uma frase que os comandantes falavam para nós, que logo quando nós ingressamos na vida militar, então tem todo aquele período de internato, de aprendizado, e ele falava assim: nada é tão ruim que não possa ficar pior. Essa era a frase que era dita. E falava assim: e meu amigo, aqui é terra que filho chora e mãe não ouve. E aqueles homens, eles estavam em Jerusalém, presenciaram tudo aquilo que havia acontecido, e aí eles ficam entristecidos, eles ficam decepcionados, eles ficam desorientados e decidem voltar para a sua aldeia, chamada Emaús. Emaús era uma aldeia que ficava aproximadamente 13 quilômetros de Jerusalém. Se nós pararmos para pensar e confrontarmos, 13 quilômetros hoje, se você pensar, é perto, daria, não sei, mais ou menos daqui até o Glicério, mais ou menos. Acho que seria um pouco, não sei se um pouco mais, um pouco menos, mas seria mais ou menos essa caminhada. Mas não era uma linha reta que eles caminhavam. Tinha depressões, vales, picos, e eles passavam. Não eram ruas ou estradas asfaltadas como nós temos hoje. Eles não tinham os automóveis como nós temos hoje. Mas eles, naquela decepção, naquela tristeza, eles decidem voltar para a sua cidade, para a sua aldeia. Era um lugar, Emaús, era um lugar onde as pessoas que residiam, elas deixaram tudo lá na cidade de Emaús, e elas deixam tudo para seguir a Jesus. Eles vão para Jerusalém para seguir a Jesus. Muitos viram e acompanharam o ministério de Jesus e os seus milagres. Porém, o mestre havia morrido. E mesmo ouvindo pelas mulheres que seguiam a Jesus que ele não estava mais morto, havia ressuscitado, a incredulidade ainda era grande, por conta das notícias falsas, por conta das fake news, que a ressurreição de Jesus era uma farsa. Em Mateus capítulo 28, de 11 a 15, relata que os principais sacerdotes, ou seja, dos judeus, aqueles que entregaram Jesus à morte, olha só, eles subornaram os soldados para que eles falassem assim: olha, os discípulos vieram até aqui, roubaram o corpo para dizer que ele ressuscitou. É fake news. Jesus não ressuscitou, o corpo dele foi roubado. Isso começou a ser disseminado. Isso começou a ser passado para as pessoas, e aquelas pessoas que esperavam e ansiavam a ressurreição do seu mestre, porque ele falou que ele morreria e ao terceiro dia iria ressuscitar. E aí corre-se que isso era uma farsa, e Jesus não havia ressuscitado. E aquilo entristeceu aqueles homens. E com essa situação e essas notícias falsas, eles ficaram mais tristes ainda do que já estavam por conta da morte de Jesus. E com isso eles decidem voltar para suas casas, eles decidem voltar para Emaús. E aqui nós podemos definir que Emaús é o nosso passado, a nossa vida pregressa, a nossa vida do pecado. Emaús também pode ser o caminho da decepção com a fraqueza humana. Emaús também é a estrada do desânimo, é a estrada da cegueira. E aqueles homens, eles ficam cegos, aqueles homens, eles ficam decepcionados, eles ficam entristecidos, e eles decidem voltar à vida que eles tinham antes de seguir a Jesus. Não valeu mais a pena.
Não valeu de nada termos deixado tudo para seguir Jesus. E aquilo que ele dizia que ressuscitava, não acontece. Já é o terceiro dia. E ele não ressuscitou. Vamos voltar para a nossa vida do passado. Aqueles homens ficaram tristes com a morte de Jesus. E as notícias falsas que corriam deixaram eles mais tristes, desanimados, decepcionados e decidem voltar para Emaús. Quantas vezes as notícias falsas, as más informações, a fofoca nos faz voltar para Emaús? Eu não sei quais são as notícias, as informações que você tem recebido. Mas cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você recebe de informação, para não te entristecer, para não te decepcionar e fazer você voltar para Emaús. Porém, antes de decidir voltar para Emaús, olhe para Jerusalém. Busque de fato o que tem lá. Sabe por quê? Jerusalém era o lugar onde Jesus estava. Jerusalém era o lugar onde as pessoas iam para seguir a Jesus. Antes de sair da casa do Pai, antes de sair de Jerusalém, olhe os benefícios que aqui tem. Ouça as bênçãos e os benefícios que aqui é divulgado. Porque aqui é falado da verdade. A palavra de Deus, a notícia mais real, a notícia mais verdadeira está aqui e é pregada aqui. Antes de voltar para Emaús, olhe para o que tem em Jerusalém e decida ficar em Jerusalém. Pois Jerusalém é lugar de bênção, é lugar de paz, é lugar de salvação, pois é onde Jesus está. Segunda lição que nós podemos extrair é que a notícia falsa nos tira a nossa convicção do que nós cremos. Versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Aqueles discípulos, eles ficaram desapontados com todos os acontecimentos, pois toda a esperança que tinham para Israel se acabara com a morte de Jesus. Eles estavam decepcionados. Tudo aquilo que havia sido pregado, tudo aquilo que havia sido dito, tinha sido caído por terra. E eles haviam presenciado os milagres de Jesus, tanto é que eles falam aqui, os versículos que antecedem, explicaram o que aconteceu a Jesus Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavra diante de Deus e todo o povo. Ou seja, eles haviam presenciado o que Jesus havia feito. E eles criam naquilo que Jesus falava. Eles tinham intensamente no coração e na mente de que Jesus era o Messias prometido. Porém, aquilo que Jesus havia dito que ele ressuscitaria, para eles ainda não tinha sido nítido, eles ainda não tinham evidenciado. E com as notícias falsas que eles receberam, aquilo que eles criam, aquilo que eles tinham vivido, tinha caído por terra. E tirado a convicção daquilo que eles creram. E o texto fala que eles vão conversando, porém ainda eles não reconheciam a Jesus. E o interessante é que aqui nesse diálogo, quando eles decidem a voltar, eles falam: olha, meu amigo, tudo que nós vivemos, tudo que nós ouvimos foi caído por terra, vamos voltar para a nossa cidade. E eles começam a sua caminhada. Só que de repente naquela conversa que eles estão, entra uma terceira pessoa. Eu não sei se já aconteceu com vocês, eu creio que já, de você estar andando pela rua, pela cidade, e de repente você ouve seu nome. Fulano, ô Davi. Mas não estou vendo ninguém, mas alguém falou meu nome. Às vezes acontece isso conosco. E aqueles homens, eles vão caminhando, mas eles não ouviram alguém chamar o nome. Eles ouviram alguém conversando com eles. E começam a conversar, e eles estão ali: Jesus morreu, falou que ia ressuscitar. A gente não sabe ao certo quais eram os diálogos. Daí Jesus começa: o que vocês estão conversando?
E eles falam, como que é? Você é o único que não sabe o que aconteceu aqui? Você é a única pessoa que não tem a informação do que está acontecendo nos últimos dias? Daí eles começam a falar para Jesus. Só que eles não reconhecem que é Jesus que está ali. E eles entristecidos, eles angustiados, começam a falar sobre aquilo que havia acontecido. Muitas vezes na nossa caminhada cristã, nós sofremos decepções, tristezas, desânimos, afrontas. Porém, Jesus está no caminho conosco, conversando, ensinando. A presença de Jesus do nosso lado. Porque nós aqueles homens fazem um convite impressionante para Jesus. Até então eles não haviam reconhecido, mas eles vão naquela conversa. E é interessante que nesse caminho algo diferente vai acontecendo com aqueles homens. Algo diferente vai acontecendo naquela jornada. O versículo 29 diz assim, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Aqueles homens, mesmo com tanta tristeza no coração, eles veem a oportunidade de continuar com aquela paz, com aquela alegria que estava inundando o coração deles. Algo diferente estava acontecendo naquela jornada. Eles ainda não reconheciam a presença de Jesus, mas algo diferente já estava acontecendo ali. E no versículo 32 diz, no diálogo que eles tendo, ele diz, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Quando Jesus está presente na nossa vida, há transformação. Quando a companhia de Jesus está no teu lado, meu irmão, há transformação. O nosso coração arde, o nosso coração se inflama, a tristeza que estava, ela se dissipa, a angústia que havia se dissipa e há alegria no nosso coração, porque onde há a presença de Jesus, há transformação de vida, há transformação de história. A transformação da tristeza que você vive em alegria. A transformação da angústia que você está em paz. Porventura não nos ardia o coração quando ele nos falava. Aí eles começam a receber a informação verdadeira. Eles começam a ver a realidade da ressurreição de Jesus Cristo. Porque onde há a presença de Jesus, a transformação de vida. Eu não sei como que você veio aqui nessa noite. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei qual é a estrada que você tem trilhado. Mas uma coisa é certa, Jesus está presente. E Ele pode transformar a sua história. Quem sabe você vai chegar na sua casa nessa noite e você vai falar assim, mas não me ardia o coração quando Ele falava para nós. Mas o meu coração ardia tanto. Eu vinha preparando essa mensagem já há um tempo. E quando foi hoje, Jesus confirmou essa mensagem no meu coração. Eu até compartilhei com algumas pessoas. Eu estava mexendo no Instagram. E eu sigo o reverendo Hernandes Dias Lopes. E hoje ele publicou uma mensagem e falava assim, a voz poderosa de Deus. E ele conta, nesse pequeno testemunho, que ele estava pregando na igreja de Vitória. E quando foi na segunda-feira, uma pessoa o procurou no gabinete dele. E essa pessoa chegou e falou, pastor,
se apresentou ali. Eu quero dizer que ontem eu vim aqui na igreja, senti muito bem. O pastor, que bênção, meu irmão, você é sempre bem-vindo, tal. Falou, mas eu não vim para assistir o culto. Como não, irmão? Você veio fazer o quê? Eu sou um traficante, eu sou ladrão, e eu vim para roubar. Eu vim para roubar os carros que estavam aqui, estacionados na frente da igreja. Só que quando eu estava lá na rua, uma música que tocava na igreja me incomodou de uma tal forma que me levou para dentro da igreja. E quando eu entrei dentro da igreja, a voz de Deus me transformou. Eu saí da igreja, voltei para minha casa e falei para minha esposa, aquele homem que você fala, ele me transformou meu coração, eu recebi a salvação em Jesus Cristo, hoje estou transformado por Jesus. Porque a presença de Jesus, ela transforma. Não há situação difícil que Jesus não possa transformar. Não há tristeza profunda que Jesus não possa tirar. Não há depressão, não há angústia que Jesus não possa transformar. Porventura não nos ardia o coração quando Ele nos falava. Por isso, o convite, fica, Senhor. Por isso que foi o que nós cantamos, fica, Senhor. Já é tarde, está tão bom aqui. Tão bom essa conversa contigo, nosso coração está tão irradiante, aquela tristeza que nós estávamos sentindo quando saímos de Jerusalém para chegar até aqui, ela se passou, então fica conosco, Senhor. Quem sabe seja esse convite que você precisa fazer nessa noite, meu irmão. Fica, Senhor, no meu lar, fica, Senhor, no meu trabalho. Fica, Senhor, no meu ministério. Fica, Senhor, porque nós nos decepcionamos. Nós temos as nossas tristezas na nossa família, os problemas, as tribulações, o desemprego, as pandemias. Nós temos as nossas tristezas, frustrações no trabalho, no ministério. Mas convide Jesus, porque a presença dele transforma. A presença dele modifica e nos faz arder o coração. A quarta lição é que a comunhão com Jesus abre os nossos olhos. Versículo 30 e 31. Versículo 30 e 31. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. É muito interessante esse texto de Lucas 24, de 13 a 35. Na verdade, todo o capítulo 24, por todo o enredo que ele nos traz. Porque os fatos vão mostrando as transformações em toda essa jornada. Desde a chegada das mulheres no túmulo, a ida delas ao encontro dos outros discípulos, esse relato dos discípulos de Jesus, e depois desse acontecido, onde todos conseguem ver e já reconhecer a Jesus. É muito interessante todo esse texto. Eles saíram tristes e desolados de Jerusalém, aqueles homens. Contudo, já no caminho, as mudanças começam a acontecer até chegar na casa deles. E ao chegar em suas casas, eles convidam a Jesus para entrar, mesmo ainda não reconhecendo a Jesus. Só um parêntese. Você convidaria alguém que você não reconhece para entrar na sua casa? Dificilmente. De repente, eu não sei que seja uma pessoa ali que está precisando, passando por uma situação, mas dificilmente a gente coloca alguém que a gente não conhece dentro de casa. Mas aqueles homens, mesmo não reconhecendo que era Jesus, eles convidam a Jesus a entrar na casa deles. Porém, eles não param só no convite. Eles oferecem uma refeição para Jesus. Normalmente, as refeições, elas eram feitas ao redor da mesa. Isso para o judeu tem um significado muito importante. Comer ao redor da mesa. Não
não sei, ou não necessariamente, seria uma mesa como esta. Às vezes poderia ser sentados ao chão, ali rodeados, mas, enfim, eles davam uma primazia muito grande por este momento de fazer as refeições ao redor da mesa. Podemos ver isso na última ceia de Jesus. Ele sentado à mesa com seus discípulos para fazer uma refeição. A última ceia. E a mesa é lugar de comunhão. A mesa era um lugar, por isso que tem esse significado muito grande para eles, e é muito importante para nós também. A mesa é lugar de comunhão, é o lugar onde comemos, mas também conversamos, expomos o nosso dia, as nossas alegrias e as nossas tristezas. E o texto fala que eles se assentaram à mesa para fazer a refeição. Jesus pega o pão e abençoa, e aí partiu e deu a eles. E neste momento, os seus olhos foram abertos e eles reconheceram a Jesus. A comunhão com Cristo, nós conseguimos reconhecer a sua presença em nossa vida, por mais difícil que seja. A comunhão é sinônimo de relacionamento, é sinônimo de intimidade. E naquele momento, aqueles homens convidam Jesus para entrar na sua casa e eles oferecem uma refeição a Jesus. Eles se assentam à mesa e ali eles começam a ter essa comunhão com Jesus. Eu creio que aquela conversa que eles estavam no caminho, ela se continua. E ali Jesus pega o pão, parte, abençoa, entrega a eles e eles reconhecem a Jesus. Quando nós temos comunhão com Jesus, nós reconhecemos a presença de Jesus. Quando nós temos comunhão com o Senhor, nós sentimos aquilo que cantamos. Há um doce Espírito aqui e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Você sente? Né? Se eu fosse um pentecostal, eu posso ouvir um aleluia, eu posso ouvir um amém. Você sente a presença de Jesus na sua vida? Você sente a presença do Espírito Santo na sua vida? Porque quando nós temos comunhão, nós conseguimos ver a Jesus. E aqueles homens, eles conseguiram ver a Jesus, porque eles tiveram comunhão com Jesus. O seu coração já se ardia, e agora eles têm comunhão com Jesus. Que impressionante é a presença de Jesus na nossa vida. E nessa noite Ele está aqui. Ele está do teu lado. Ele está no teu caminho. Que você possa fazer como os discípulos de Jesus. Fica, Senhor. Coma comigo, Senhor. Faça essa refeição comigo, Senhor. Porque eu quero ter comunhão contigo. Eu quero ter um relacionamento íntimo contigo. Semana passada, na escola dominical, nós estudávamos sobre a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é manifesta quando nós temos um relacionamento com Ele. Quando nós temos um relacionamento de intimidade com Jesus. E quando nós temos um relacionamento de intimidade com Jesus, não significa que nós não teremos problemas, mas significa que Ele está conosco nos nossos problemas. Isso é relacionamento com Jesus. Isso é intimidade com Jesus. Muitas vezes não conseguimos ver Jesus em nossa vida, pois falta-nos a comunhão com Ele. Hoje, Ele quer entrar em sua casa e comer com você, sentar-se à mesa com você. Concluindo, as notícias falsas, elas continuam aí. Elas estão ao nosso redor. Infelizmente, até tentando tirar a sua fé. Até tentando tirar aquilo que você crê. As falsas notícias, as falsas ideologias têm se levantado contra a igreja. Mas a palavra de Jesus, não temas, porque eu estou convosco até a consumação dos séculos. Mas a real notícia, a notícia verdadeira, ela também está aí. Assim como a notícia falsa, ela continua sendo disseminada, a notícia verdadeira continua sendo disseminada. E nós temos o dever e nós temos a missão de levar essa palavra
essa notícia verdadeira, que é a palavra de Jesus, que Ele está vivo, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele continua transformando vida, Ele continua trazendo salvação, Ele continua modificando histórias. As notícias falsas, elas continuam aí entristecendo pessoas, fazendo pessoas até entrarem em pânico. Porém, a mais verdadeira e real notícia continua aniquilando a mentira e falsidade e abrindo os nossos olhos. Jesus está vivo, Ele continua salvando, Ele continua transformando. Sinta a presença de Jesus, receba a salvação que Ele te oferece e sentirás o seu coração arder, seus olhos se abrirem e verás a Jesus e voltarás para Jerusalém para anunciar o milagre que recebestes e serás testemunhas real de Cristo. Versículo 33 e 30, de 33 a 35. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, as quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera a caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Versículo 48 diz: vós sois testemunhas destas coisas. Jesus está vivo. Ele ressuscitou e Ele está do teu lado. Como eu disse, eu não sei como que você chegou aqui. Eu não sei como que você veio. Eu não sei qual o caminho que você tem trilhado. Mas eu quero te dar uma notícia verdadeira. E não é minha. Essa notícia vem de Deus, vem do Senhor, porque é a palavra dEle. Ela é viva, é real e ela é eficaz. E Ele continua transformando vidas, Ele continua salvando, Ele continua trazendo alegria, a presença de Jesus, uma companhia transformadora. E quem sabe nessa noite você veio aqui precisando de uma transformação, e eu quero te dizer, Jesus está aqui e Ele pode transformar a sua vida. Jesus está aqui e Ele pode transformar a tua história. Apenas faça um convite: fica, Senhor, na minha casa, fica, Senhor, na minha vida, fica, Senhor, no meu lar, porque o meu coração já está ardendo, e agora eu quero ver o Senhor, eu quero ter um relacionamento contigo, eu quero ter uma intimidade com o Senhor. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe a nossa igreja. Vamos orar agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, pela mensagem exposta aos nossos corações. E a Deus, nosso convite, fica, Senhor. Fica, Senhor, no nosso lar. Fica, Senhor, no nosso trabalho. Fica, Senhor, no nosso país que tanto tem sofrido, ó Deus. Fica, Senhor, no ministério. Fica, Senhor, na nossa igreja, Deus. Não permita que Satanás se levante, ó Deus. Mas, ó Deus, que nós possamos estar firmes na Tua graça, na Tua palavra, Deus. Ó Senhor, se há alguém aqui que entrou entristecido, que possa sair daqui radiante através do poder da Tua palavra, através do poder do Teu Santo Espírito, porque o Senhor pode transformar situações, o Senhor pode transformar histórias. Ó Deus, que o Senhor abençoe a cada pessoa, a cada família, a cada lar, aqueles que estão em suas casas nos assistindo também, ó Deus, que a sua presença, ó Deus, possa acender o coração, possa arder o coração daqueles que estão nas suas casas, ó Deus, também trazendo transformações a todos eles, ó Pai. Fica conosco e nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Hino de número 110. Vamos colocar em pé, hino de número 110.
Cristo achou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar. Tomando-me em seus braços, firmou-me nos seus braços, e agora andamos juntos, voltando para o lar. A presença de Jesus muito preciosa fica, e também mais rica esta vida com Jesus. Passamos pelo vale a fim de me provar, em meio a tensas trevas que impedem meu andar. Não há nenhum perigo, pois já está comigo o excelso companheiro, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica, e também mais rica esta vida com Jesus. Entramos na atmosfera que envolve aquele lar, do qual meu Pai me aguarda, é onde vou morar. Não há no mundo inteiro outro companheiro que mostre tanto zelo, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica, e também mais rica esta vida com Jesus. Antes de fazermos a última oração, nosso pastor retorna na quarta-feira com o nosso estudo bíblico, e domingo também a escola dominical e o culto à noite também. Não temos mais nenhum aviso e nenhum irmão nos visitando pela primeira vez. Deus abençoe a todos, e vamos orar a última oração. Oremos. Graças te damos, Senhor, porque a tua presença enche o nosso coração de luz, porque a tua presença transforma a nossa vida, porque a tua presença arde os nossos corações, que a tua presença abre os nossos olhos. Ó Senhor Jesus, que possamos voltar para os nossos lares com os nossos corações irradiantes. Mas muito mais do que a volta ao nosso lar, ó Deus, que a nossa jornada, Deus, até a vinda do Senhor, possa ser com os nossos corações ardentes pela tua presença na nossa vida, pela presença do teu Santo Espírito sobre cada um de nós, ó Deus. Ó Senhor, que o Senhor possa abençoar a cada família aqui presente, ó Deus. A tua presença seja marcante na vida de cada lar, de cada família, ó Deus, de cada homem, de cada mulher, de cada filho, ó Deus. Que a tua presença, ó Deus, possa ser marcante e radiante no coração de cada uma dessas pessoas, ó Deus. Que a tua presença só possa ser irradiante na vida e no coração da tua igreja, ó Deus. Que sejamos uma igreja vibrante, que sejamos uma igreja temente ao Senhor, cheias do teu Espírito, ó Deus querido. Ó Senhor amado, abençoe a cada marido, a cada mulher, a cada esposa, a cada filho, ó Deus, que possamos crescer cada dia mais na tua presença, na tua graça, ó Deus amado, que possamos sempre colocar diante do Senhor a nossa vida, o nosso lar, o nosso trabalho, o nosso ministério, ó Deus amado. Fica conosco e nos abençoe, Deus, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, uma excelente semana.